Olá, queridos. Vamos iniciar a live. A mulher samaritana e a sua ferida da rejeição. Você já parou para pensar nessa versão do que ela sentia, sua parte emocional, de como ela se sentia rejeitada em seu ser? Você já pensou olhando por esse lado? Fabiola, tudo bem, Fabiola? João 4, geralmente as pessoas falam muito sobre a parte da água da vida, do que Jesus trouxe a ela a descoberta da fonte da água da vida, que era ter realmente um encontro com ele. Quanto tempo, hein, Fabiola? Realmente, tem bastante tempo que a gente não se fala. Me chama lá no direct pra gente conversar. Então, hoje vamos falar da mulher samaritana em uma outra versão. A versão do seu interior. A versão de que por que ela tinha já tinha tido 5 maridos, por que ela estava tão fragilizada e por que Jesus quis encontrar-se com ela, porque justamente ela ali. Então são muitas, vamos dizer, muitas situações a serem elaboradas, a serem de alguma forma interpretadas por nós. E o primeiro de tudo é: aquele local não precisaria ser passado. Jesus não precisaria passar por Samaria. Jesus não precisaria passar por Samaria para ir para Galileia, né? Samaria fica entre a Judéia e Galileia, mas como as pessoas samaritanas não se dão com os judeus, eles não têm um bom relacionamento, os judeus não se dão com os samaritanos, então eles nunca passam, mesmo que eles precisem andar mais, eles sempre passam por trás da cidade, em volta da cidade, mas eles não passam por dentro de Samaria. Jesus disse que precisava passar por Samaria, né? E na sua palavra João cita, era-lhe necessário passar por Samaria. Ele não diz que era necessário, porque se ele falasse era necessário, porque só teria aquele caminho. Não, era-lhe necessário. Ele quis dizer que para Jesus era necessário passar por Samaria. Jesus não disse por quê, mas ele preferiu passar por Samaria porque ele tinha uma missão ali, que era encontrar essa mulher. Ele já tinha em mente, ele já sabia que ele iria passar naquele horário de meio-dia e que ele iria encontrá-la. E
ali foi um encontro realmente sobrenatural, onde ela saiu restaurada desse encontro, onde ela saiu dali uma nova mulher. Então vamos desvendar as questões aí emocionais da mulher samaritana. Para quem não conhece a história da mulher samaritana, não é citado o nome dela na Bíblia, só fala sobre o lugar, que ela era desse lugar de Samaria, por isso que é falado samaritana. E Jesus estava vindo de Galiléia, da Judéia para Galiléia, ele já tinha em mente passar por ali para encontrar com essa mulher. E essa mulher estava no poço de Jacó. Ela ia todos os dias, ao meio-dia, encontrar Jesus. Quer dizer, ela ia todos os dias, ao meio-dia, buscar água. E nesse dia, ela encontrou com Jesus ali. E era comum as pessoas de Samaria buscar água no poço de Jacó. Poço de Jacó era um poço pertencente às terras que eram de Jacó. Por isso tinha esse poço chamado Jacó ali. Então, era uma mulher sofrida, que já tinha passado por vários relacionamentos, e Jesus cita ela como se ele quisesse provar, que ele era realmente diferente de outras pessoas e que ele era o Cristo, o Messias. E ali ele se revelou a ela, dizendo a parte mais difícil da vida dela. Ele tocou diretamente na ferida dessa mulher samaritana. Quando ele falou sobre, a ficha dela caiu, de que ela não estava falando com qualquer pessoa. E existe uma cena que eu até compartilhei no Instagram, que é dos seriados escolhidos, né? Que Jesus fala com ela que ele foi a Samaria só para vê-la. E ela diz que é rejeitada por todos, e ele diz, menos pelo Messias. Essa parte da mulher samaritana é uma das partes mais emocionantes desse seriado. Eu acho muito comovente a forma que os atores interpretaram. Na Bíblia é tudo muito relatado friamente, né? Mas com certeza houve uma emoção ali naquele local, assim como eles falam ali e fazem, né, dão vida à pessoa de Jesus e à mulher samaritana naquela cena. E então essa mulher ferida teve vários relacionamentos que não deram certos. Isso lhe gerou uma má reputação. Ela ia ao meio-dia porque era o horário mais quente que tinha. Em Samaria, ninguém ia buscar água nesse horário por causa do sol. E ela ia meio-dia justamente para ela não encontrar ninguém. Ela não queria se encontrar com pessoas por medo de ser julgada, por medo de falarem dela, por medo de ser confrontada. Então ela vivia meio que fugindo de pessoas por causa dessa questão dela ter ficado mesmo com uma má reputação. É comum, né, muito comum das pessoas que têm a ferida da rejeição, elas terem outras experiências de rejeição. O cérebro delas ficam condicionados a se relacionar com pessoas que irão rejeitá-las. Como elas foram rejeitadas, o cérebro meio que cria um mecanismo de se atrair ou se aproximar de situações ou pessoas que podem rejeitá-las. Isso é como se elas auto se sabotassem, porque elas não se acham merecedoras
de um amor genuíno. Ao mesmo tempo que elas querem muito serem amadas, elas acabam não indo ao encontro das pessoas que irão amá-las, e sim ao encontro das pessoas que vão rejeitá-las. E isso acontecia com essa mulher samaritana. Eles também têm comportamentos, as pessoas que têm a ferida da rejeição, eles têm esses comportamentos ambivalentes, né? Ao mesmo tempo que eles querem ser amados, eles também se esquivam de se envolver com pessoas por medo de serem rejeitados. Então, essa situação dela ir ao meio-dia, não querer encontrar outras pessoas, é um sintoma da sua rejeição, da sua ferida da rejeição. Essa ferida da rejeição, ela nasce na infância e geralmente essa pessoa se sentiu de alguma forma rejeitado pela sua mãe ou pelo seu pai. Talvez a forma que ela foi gerada, essa mãe não estava esperando ter esse bebê, ou eles queriam um outro sexo e a criança nasceu do sexo ao contrário do que eles desejavam. Já tem pesquisas que provam que o feto, o bebê, ele tem emoções e ele guarda em sua memória as primeiras sensações que ele teve quando a mãe descobre que está grávida. Então, se a mãe não queria estar grávida, ou se a mãe queria um menino e veio uma menina, isso gera na criança um sentimento de que ela não é adequada, de que não era para ela estar nascendo, que não era para ela estar aqui, que ela não é bem-vinda, que se chama a ferida da rejeição. E a mulher samaritana tinha essa ferida da rejeição. Como a gente sabe disso? Porque ela teve comportamentos e situações ali relatados biblicamente que mostram isso. Essa questão de ter vários relacionamentos é uma característica de pessoas que têm a ferida da rejeição. A pessoa que se sente rejeitada em seu ser, ela se sente rejeitada por ela simplesmente existir. É uma sensação constante dentro da pessoa que tem a ferida da rejeição. Então, a mulher samaritana, ela não se via adequada dentro desses relacionamentos. Não explica que se ela estava sendo deixada, a Bíblia não diz se ela estava sendo deixada por essas pessoas ou se ela deixava esses homens, mas tanto um quanto o outro são resultados de ferida da rejeição, porque tanto a pessoa que tem a ferida, ela pode, por não querer ser rejeitada, ela se auto-sabotar e fazer alguma coisa para que esse relacionamento acabe. Então, ela tem atitudes que fazem com que, de alguma forma, esse relacionamento acabe. Ou ela também busca pessoas que vão rejeitá-la, né? Ela busca pessoas um pouco narcisistas, que são mais voltadas para elas mesmas, que automaticamente vai rejeitar as necessidades dela e pode largá-la quando não quiser mais deixá-la. Ou também ela pode, por ela mesma, simplesmente ver que a pessoa está se envolvendo e a amando, ela também sai fora daquele relacionamento por medo de se apegar demais e sentir novamente a dor da rejeição. Então, o medo sempre é voltado para aquele sentimento a priori, aquele sentimento lá do início que ela sentiu
lá na sua infância ou no ventre da mãe, ela se sentiu rejeitada, foi uma dor muito intensa. Então, hoje na vida adulta, ela corre dessa dor. Então, ela tem dificuldades para se relacionar com as pessoas. Isso também cabe também para amizades, não só para relacionamentos amorosos. Isso pode acontecer também no trabalho ou em relacionamentos sociais. Jesus então vai para Samaria só para encontrar essa mulher no horário do meio-dia, onde ela ia sempre buscar água. O que Jesus quis mostrar para essa mulher? Ele quis mostrar o quanto ele se importava com ela. Para uma pessoa que tem a ferida da rejeição, ela acreditar que de fato alguém se importa com ela, precisa acontecer, essa pessoa precisa demonstrar de uma forma muito verdadeira para que ela entenda que de fato essa pessoa quer o bem, a quer, né? A acha útil, a dá valor. Então, quando Jesus esteve ali, naquele horário, exclusivamente para encontrá-la, foi porque ele queria mostrar para ela exclusividade. Até na série ele diz que ela é a primeira pessoa a qual ele está se revelando como Messias. Foi a primeira pessoa, fora os seus discípulos, que ele se mostrou como Messias de verdade. Isso quis dizer, ela se sentiu importante, ela se sentiu valorizada. Esse sentimento que fez um movimento dentro dela, porque ela, após encontrar com Jesus, ela foi automaticamente transformada. Ele conseguiu convencê-la de fato da importância e do valor que ela tinha nesse encontro, a ponto dela sair falando para as pessoas e dando o testemunho de que ele falou tudo da vida dela. Esse homem é o Messias, esse homem deve ser o Cristo, porque ele falou tudo que já aconteceu comigo. Ela fala para várias pessoas na cidade e faz com que essas pessoas também faz com que essas pessoas se encontrem também com Jesus. Então, ela que se via sempre isolada, que ela não queria encontrar ninguém, ela não queria ver pessoas, de repente ela fez questão de ir para a cidade correndo para falar de Jesus. Ela perdeu o medo da rejeição, ela não pensou que alguém não iria acreditar nela. Por quê? Porque ela foi ali de alguma forma restaurada dentro da sua psique, porque nenhuma pessoa com esses complexos conseguiria fazer com tanta facilidade, logo de imediato, o que ela fez, de sair divulgando e falando o que ele tinha feito por ela. Essa é a maior prova de que realmente ela foi transformada, por ela ter saído da esquiva, né, que ela tinha de não se encontrar com pessoas, de não gostar de se encontrar com outras pessoas. Tô lendo a minha cola que eu fiz. Então, na cabeça das pessoas que têm a ferida da rejeição, por exemplo, na cabeça da mulher samaritana, as pessoas olhavam para ela já para julgar, já para zombar, já para duvidar dela. Então, geralmente, as pessoas que têm a ferida da rejeição, elas sempre têm um pensamento: o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão pensar de mim? Elas se preocupam muito
com o que os outros vão pensar dela, a ponto até de deixar de ir em lugares para não encontrar pessoas. Jesus então foi ali para mostrar a essa mulher que ele a vê e que ele a ama, que ele se importa com ela, mesmo sendo ela como é. Ele conhece todas as suas feridas. Deus conhece todas as nossas feridas. Ele não nos julga. As pessoas de fora, elas sempre vão nos julgar. Elas não sabem a natureza do que fez fazermos o que fizemos, né? Então, elas olham e elas julgam. Jesus não, ele está por dentro do que está acontecendo com você, ele está por dentro do que iniciou essa ferida, do que iniciou os seus medos, do que iniciou em você tanta angústia, tristeza e todas as coisas mais que faz você ficar aflito. Ele está disposto a te aceitar assim como você é. Então, se você tem se você se identifica com essa mulher samaritana no sentido de se sentir de alguma forma rejeitada, de se sentir de alguma forma não que você não tem valor, que você não é útil, de não se sentir aceita por quem você realmente é e que você não se sente adequada em nada que você faz, que você tem dificuldade nos relacionamentos, você sempre tem um pé atrás com as pessoas, também é uma tendência da pessoa que tem a ferida da rejeição ser muito reativa, ter muita irritabilidade, não ter tanta paciência com os outros, porque existe uma raiva contida do que já fizeram com você. Então, se você se encaixa nesses padrões, pense e guarde isso com você. Jesus te entende. Ele entende o seu interior. Ele sabe de tudo que você passou. E ele também tem um propósito para tudo isso, que é o testemunho. Se essa mulher não tivesse essa experiência de vida, ela não seria escolhida para levar a Samaria a mensagem que o Cristo, o Messias, estava ali. Um judeu levando salvação, paz e harmonia para um povo samaritano que não se dava com os judeus. Jesus veio ali para mostrar que ele não faz acepção de pessoas e que ele quer ser adorado por todos. E quando ele diz: se você me pedires, eu te dou água viva que vai jorrar dentro de você e você nunca mais terá sede. Ele fez uma analogia do que ele pode ser para uma pessoa. Outras coisas não vão suprir o que Deus pode suprir dentro de você. O nosso verdadeiro amor precisa ser Cristo. É Ele que vai ser a fonte que nos suprirá no que nós não tivemos. Ele que vai curar essa ferida. Ele que vai suprir através da água, que é a sua verdadeira essência, que é o seu verdadeiro Espírito Santo dentro de nós, né? A alegria do Senhor é a nossa força, a Bíblia já diz. Só que para a gente ter um bom relacionamento com Deus, nós também precisamos entender e aceitá-lo nesse sentido como o nosso Pai, o nosso protetor, o nosso Salvador. Geralmente, as pessoas que têm a ferida da rejeição também têm uma dificuldade em se relacionar com o próprio Deus, por fazer uma transferência do pai ou da mãe terrestre para Deus, que é o Pai espiritual. E por isso não confia que realmente Deus vai fazer alguma coisa por elas. Isso também acontece dentro da pessoa que tem a ferida da rejeição. Só que ele
mostra através dessa parte bíblica de João 5 ou 4, João 4, que ele se importa sim com você e que ele está sim disposto a curar suas feridas, a restaurar sua alma. Basta você lhe pedir. Ele diz: se você me pedires, eu te dou. Você pede a Deus ajuda, consolo, você pede a Deus alívio. Pense sobre isso. Ele toca na ferida dela, levando a se conscientizar da gravidade do problema que ela está, quando fala dos seus relacionamentos. É um dos motivos também que Jesus fala sobre ela ter tido 5 maridos, é para ela se posicionar. Olha a situação que você chegou. Você não está vendo o que você está fazendo com a sua própria vida? É uma chamada ali que Deus está dando nela, né? Você já teve 5 e o que você tá não é seu. Isso valeu de quê? Tá te suprindo em alguma coisa? Então, nós tomamos muitas decisões errôneas na nossa vida por causa das feridas. Então, o que eu estou fazendo, as decisões que eu estou tomando, elas estão me prejudicando ou estão me levando a avançar? Elas estão me levando para perto de Deus? Será que alguém precisa chegar? Será que o próprio Deus precisa chegar e falar com você? Olha a situação que você não está vendo que você não precisa de nada disso, que você precisa de mim, que eu irei te suprir, que eu irei dar o que você precisa, se apenas você confiar em mim. Através da analogia da água, né, ele faz essa comparação entre o que ele pode fazer por ela através da água, da vida. Ele quis dizer a ela que ele suprirá a sua alma, que ele não precisa, que ela não precisa se desesperar em buscar um marido, que ela não precisa se desesperar em ficar atrás de qualquer coisa para suprir essa dor, pois ele irá suprir tudo isso. Vemos no texto que ela, após o encontro com Jesus, ela também se liberta da fobia social, né? Vamos dizer que ela tinha uma certa fobia social por medo de ser rejeitada, que é quando ela sai falando para todos sobre Jesus. Então, vamos voltar aqui para falar um pouquinho mais sobre essa questão da ferida, que é muito importante. Dentro das igrejas, existem várias mulheres samaritanas com seus problemas. Pode ser que ela não tenha tido 5 maridos, mas pode ter tido vários outros relacionamentos de trabalho ou até de amizades no seu próprio ministério que foram quebrados por causa das suas feridas, por causa da tendência a pensar negativo, a tendência a ser perfeccionista, né? A ferida da rejeição, ela gera essas tendências na pessoa que faz com que os relacionamentos que ela tem não dê certo. Um desejo de ter valor, um desejo oculto, né? O que quer dizer oculto? Meio que inconsciente. Ela faz tentativas de ser valorizada, sensação de não merecimento. Então, qualquer coisa que ela escuta do outro, um não, não escolhem ela para algo, ela já leva aquilo com muita intensidade para o lado pessoal e já causa novamente essa dor da rejeição, fazendo com que ela crie mágoas, crie aborrecimentos, busca por realização, excesso de trabalho. A pessoa que tem a ferida da rejeição como uma fuga, ela também se enche de trabalho.
e muito medo de fracassar, esse medo de falhar, esse medo de ser deixada, esse medo de ser rejeitada. Atrapalha, não deixa ela ser quem ela é, não deixa a pessoa ser quem ela é. Ela fica sempre pisando em ovos, sem saber como agir com as pessoas. E aí, por mais que ela se preocupe com a forma de agir com as pessoas, o resultado é inverso. Ela acaba se afastando ou fazendo com que as próprias pessoas se afastem dela. Independente da sua ferida, Deus não te julga. Ele te quer perto dele. Deus não faz acepção de pessoas. Ele também quer que você o busque em espírito e em verdade. A mulher também samaritana tinha essa indagação na mente. Aonde eu devo buscá-lo, né? Aonde eu devo buscar? No templo, quer dizer, em Jerusalém. Ela ficava achando que precisava de um lugar exato para buscar a Deus. Não, Jesus disse: aonde quer que você estiver, você pode adorar, você pode me buscar. Então, Jesus te diz hoje: eu quero que você me busque em espírito e em verdade, seja onde você estiver. Aonde você estiver, você pode falar comigo. Então, vamos ter o hábito de falar com Deus, desabafar com Deus, falar o que nós estamos sentindo, falar das nossas dores, das nossas feridas, das nossas iras, das nossas raivas. Somente Ele é capaz de nos entender. Se você for clara com Deus, você com certeza, após uma conversa séria com Deus, você vai sair diferente, você vai sair aliviado. Ele vai te ouvir sem te julgar, sem achar isso ou aquilo de você. Deus está a todo momento perto de nós. Nós que temos uma dificuldade de perceber a sua presença, porque a nossa cabeça está tão cheia de coisas negativas, tão cheia de achismos, que nós não conseguimos perceber a presença de Deus perto de nós. Então, saia um pouco do que você acha, do que você pensa dos outros, do que você acha que os outros acham de você. Pensa no que Deus pensa de você, no que Deus acha de você. Busque isso, e essa é a verdade que vai libertar, né, a nossa mente. É o alívio de Deus, é saber que Ele está ali para nos acolher, para nos tirar de onde quer que estivemos, sufocados, de qualquer poço que estiver nos afundando. É Deus que irá nos tirar. Lembra da mulher samaritana todos os dias. Essa mulher era desprezada por todos, mas Jesus escolheu um momento exclusivo para estar com ela. Ele a escolheu para levar a mensagem para o povo de Samaria que ele era o Messias e que ele estava ali na terra. Ele deu exclusividade justamente a essa mulher, porque ele sabia das intenções do coração dela. Ela tinha intenção de adorá-lo, ela tinha intenção de buscá-lo. Então, se você é uma pessoa assim, independente das coisas que você já fez, dos erros que você já cometeu, não pense que Deus não irá te escutar. Basta você se achegar a Ele, para Ele te dar esse alívio, esse refrigério através dessa água viva que Ele demonstra nesse texto que Ele quer entregar a todos que o busquem. Você acredita que Jesus pode te dar água viva que irá transbordar o seu coração? Ou você lê a Bíblia e acha que é apenas uma fábula, acha que é apenas um conto? Ou realmente você acredita nessas palavras? Você acredita que Jesus pode te suprir?
A prova será você colocando em prática, falando com Ele, falando com Deus todos os dias sobre as suas dores, sobre os seus sentimentos, que Ele quer te escutar, Ele quer transformar a sua vida. O que pode levar uma pessoa a ter a ferida da rejeição? Como já foi falado, como eu já falei, tudo começa na infância, a pessoa se sentiu. Não significa que esses pais tenham rejeitado. Tem uma diferença entre ser rejeitado e se sentir rejeitado. Na cabeça de uma criança que não tem discernimento nenhum, ela vai sempre para o lado literal da situação. Ela sente, ela acredita, independente da verdade. Então, em primeiro lugar, desmistifique o que você tenha na sua cabeça em relação a ter sido rejeitada. Então, comece a falar todos os dias: eu não fui rejeitado, eu não fui rejeitada. As situações não foram favoráveis ali naquele contexto familiar quando eu nasci. Não significa que eu não sou bem-quisto ali. Não significa que esses meus pais me rejeitaram. O que eu senti não é verdade. Não significa ser verdade. Independente, mas se mesmo assim você tem provas convictas que realmente esses pais te rejeitaram, você não vai olhar para esses pais, você vai olhar para Deus. Porque você não veio a esse mundo por nada. Você veio para um propósito. E até mesmo essa rejeição, Deus irá usar. Deus permitiu para que você de alguma forma entendesse outras pessoas. Nós só entendemos o que o outro passa, de fato, quando a gente sabe algo sobre aquilo, quando nós já estivemos em alguma situação parecida. Então, se você tem essas feridas, pode ter certeza que você também tem um chamado de levar fé e esperança para outras pessoas. Então, vemos que a pessoa que tem a ferida da rejeição tem a tendência a fugir, a se isolar, a se achar inadequada, a se achar inútil e sem valor. Devido a isso, busca o perfeccionismo, busca se encher de trabalho ou estudos para de alguma forma se sentir aceita pelas pessoas. Então, ela também acredita que merece passar por situações desagradáveis, como se não tivesse direito de reagir. Essa mulher samaritana, ela era acuada pelas pessoas, tanto que ela não se via no direito de buscar água no mesmo horário que as outras. Então, ela não se defendia, ela não enfrentava aquela situação porque ela mesma se condenava. Você se condena, você mesmo, você mesma acha que você não tem direito a se defender, você realmente acha que você não tem direito a reagir quando alguém é desrespeitoso com você? Muitas pessoas sofrem muitos abusos emocionais e até mesmo físicos, e elas não se defendem, elas não falam nada para os outros, porque elas foram condicionadas a inconscientemente achar que elas merecem passar por aquilo, que elas fizeram alguma coisa a ponto daquela pessoa tratá-las daquela forma. É algo assim surreal, mas é dessa forma que acontece. A pessoa, ela acha que ela mesma provocou aquela situação para alguém a tratá-la daquela forma. E aí, por isso, ela acaba não se defendendo, não tendo forças para se defender, para gritar ou ser atacada, né? Quantas vítimas de abuso emocional não se defendem, não gritam, não falam com ninguém, porque elas têm a ferida da rejeição. Pessoas que têm a ferida da rejeição
têm muita dificuldade em se defender de agressores. Por sentirem medo de serem rejeitados, eles também têm a tendência à solidão, a buscar não ir em certos locais onde eles não acham que vão ser bem-vindos. Então, tem muito essa questão da fuga, né, de fugir de ambientes sociais, porque temem ser rejeitados, temem se envolver num relacionamento de amizade ou sociável e serem rejeitados. Ao mesmo tempo, eles buscam amor, esse amor que eles não tiveram, essa aceitação de serem pessoas como eles realmente são, simplesmente por eles existirem. Eles buscam esse amor incondicional dos pais nos outros. Então, eles transferem para qualquer pessoa esse amor que eles não tiveram dos pais. Então, ao mesmo tempo que eles podem se isolar, eles também querem receber esse amor das pessoas. E acabam, por isso, também se envolvendo em vários relacionamentos, porque um não dá certo, passa para outro, o outro não dá certo, passa para outro, assim como foi com a mulher samaritana. São super sensíveis, as pessoas que têm a ferida da rejeição são super sensíveis e se sentem rejeitados com muita facilidade. Então, quando eles ouvem um não, quando alguém não aceita algo que eles falaram, já é um motivo para ativar essa dor, essa dor. Às vezes a pessoa fica tão irada por uma coisa tão pequena, mas não foi aquilo ali que fez ela ficar irada, foi aquela dor que ela ficou guardada, que ficou guardada desde a sua infância, que foi ali instigada. É como se a pessoa tivesse um machucado que já está com casquinha e aí vem alguém e arranca essa casquinha. O que a gente chama na psicologia de gatilhos, né? Foi o que essa pessoa falou, foi um gatilho para despertar a ferida da rejeição. Por isso que a pessoa ficou tão irada com a situação, mesmo sendo tão pequena. Então, nós precisamos buscar dentro de nós, por que eu sou tão irada? Por que eu sou tão estressada? Por que, meu Deus, que eu me ofendo com tanta facilidade? Conta para Deus isso. Fala para Deus, confessa para Deus que você não quer ser assim. Que Deus me mostra onde tudo começou. Me mostra, Senhor, aonde tudo começou para que eu consiga ressignificar, para que eu consiga ter uma outra visão da realidade. E que quando vier uma sensação de rejeição, eu não vou acreditar nessa sensação. Eu vou lembrar do que Cristo fez por mim, o que Cristo já fez na minha vida, e vou lembrar que eu não fui rejeitada, que o maior Pai, que o melhor Criador, que o Mestre dos Mestres me aceita como eu sou e não me julga. Eu tenho a proteção divina, eu não preciso de aceitação dos outros. Assim como diz aquela música do Davi Sarces, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Canta todos os dias essa música, eu não preciso ser reconhecida por ninguém. Eu preciso apenas sentir o amor de Deus na minha vida, me sentir amada pelo fato de eu existir, me sentir amada por tudo que Deus faz pela minha vida. E se Ele não fez mais, é porque eu ainda não me abri para que essas coisas acontecessem. Eu ainda não estou pronta para receber o melhor de Deus. A partir do momento que você estiver pronta ou pronto, Deus vai trazer toda sorte de bênção para a sua vida. Em primeiro lugar, você precisa tratar do seu emocional. Se você não consegue sozinho, procure um líder espiritual, procure um psicólogo, procure alguém que possa te ajudar. Uma pessoa que você vai se sentir confortável em conversar. Mas não deixe
isso para depois. Você precisa, mesmo assim, tendo alguém, você precisa primeiramente estar desabafando todas as suas aflições com Deus. Tá no chuveiro, tá falando com Deus. Está fazendo as suas atividades em casa, está falando com Deus. Tenta ouvir a voz de Deus. Ele vai responder, ele vai te responder. Ele vai te responder e você vai se sentir acolhido, você vai se sentir aliviado. Já existem várias pesquisas que comprovam que até mesmo a pressão arterial é abaixada após orações. Pessoas que são hipertensas, elas diminuem a hipertensão se elas tiverem o hábito de orarem todos os dias. Vá para o seu quarto, se ajoelha e fale com Deus das suas necessidades emocionais. Antes de você querer qualquer coisa física e terrestre, cuide da sua alma, cuide de você. Você precisa estar bem e feliz para amar o outro. Você precisa estar bem e feliz para sentir o amor de Deus dentro de você. Obrigada a todos que ficaram comigo até agora nessa live. E ela vai ficar gravada. Se você tiver a oportunidade, esteja compartilhando com amigos e amigas que você acha que vai ser útil. E ouça novamente mais detalhadamente, porque quanto mais nós escutamos, mais o nosso cérebro aprende. O cérebro, ele só guarda o que ele viu mais de uma vez, o que ele ouviu mais de uma vez. Então, tem esse hábito também de ouvir 2 vezes uma pregação, uma live, ler 2 vezes o capítulo de um livro, para o seu cérebro segurar aquela informação e te ajudar a ter novos comportamentos. Qualquer coisa que vocês precisarem e quiserem tirar qualquer dúvida, só me chamar no privado. Jaqueline, muito obrigada por ter ficado na live. Deus te abençoe. Deus abençoe a Mica, a Antônia, todos que estiveram aqui comigo. Fiquem na paz, Deus abençoe o dia, Deus abençoe a noite de vocês. Beijos.